Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário, seus pedidos de oração e que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 19 de julho, 16ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus, que não neste momento aqui no final do Evangelho, não é que ele menosprezou a sua família, a sua mãe e seus irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Irmãos de Jesus. Mas Jesus teve irmãos? Nossa Senhora, ela teve outros filhos? Vamos explicar aqui. Jesus não teve irmãos. Aqui, quando falamos irmãos, são os parentes próximos, os primos de Jesus. Mas eu quero deixar bem claro e explicar bem para você aqui, porque tem muitas pessoas que leem esse evangelho e dizem: tá vendo, Jesus teve outros irmãos, Nossa Senhora teve outros filhos, então ela não é a Santíssima Virgem Maria. É sim, e nós vamos explicar o porquê aqui, tá bem claro, tá bem? Então, só refletindo aqui o finalzinho do Evangelho, quando Jesus diz, estendendo a mão para os discípulos, ele falou: Eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não é que ele menosprezou a sua família, mas ampliou a sua família. Somos a família de Cristo. Formada por quem? Por aqueles que ouvem os apelos de Deus e se abrem a essa palavra. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Será que estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade do Pai? Para sermos famílias de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos querer fazer a vontade do Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos viver a palavra de Deus, colocá-la em prática, os ensinamentos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante diariamente estarmos aqui,
refletindo e meditando a palavra de Deus, e que essa palavra que é viva possa ir nos transformando, possa ir nos modificando e nos convertendo, e que a gente vá a cada vez mais vá diminuindo a nossa vontade para que a gente realize a vontade do Pai que está nos céus, nos tornando família de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então vamos falar e esclarecer aqui sobre os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, ele fica muito claro pelo próprio texto bíblico. Então, na própria Bíblia você vai encontrar que esses irmãos de Jesus aqui, ao qual se refere o Evangelho, eram filhos de Alfeu e de sua esposa, e não filhos de José e de Maria. Em diversos lugares, o Evangelho fala desses irmãos de Jesus. São Marcos, São Lucas, referem que, estando Jesus a falar, disse-lhe: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem te ver. Toda a pessoa que pergunte sobre os irmãos de Jesus mostra que eles não leem a Bíblia, dizendo: mas tá vendo, Jesus teve outros irmãos. Não, na própria Bíblia fica muito claro. Até porque, como eu já disse, que as línguas hebraica e aramaica, elas não possuem as palavras que traduzam o nosso primo ou prima, os primos de Jesus, primas de Jesus. Então, sempre a palavra irmão para representar também os primos, primas, na língua hebraica e aramaica. E no Antigo Testamento nós encontramos também, em Gênesis, nós encontramos em Levítico, em Jó, há muitos exemplos nas Sagradas Escrituras, que se lê no Gênesis que Taré era pai de Abraão e de Arão, e que Arão gerou Ló, e que por seguinte vinha a ser sobrinho de Abraão. Contudo, no mesmo Gênesis mais adiante chama Ló irmão de Abraão. Disse Abraão a Ló: nós somos irmãos. Jacó se declara irmão de Labão, quando na verdade era filho de Rebeca, irmão de Labão. E no Novo Testamento fica muito claro que os irmãos de Jesus não eram filhos de Nossa Senhora. Os irmãos de Jesus são indicados por São Marcos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Tiago e Judas, conforme afirma São Lucas, eram filhos de Alfeu e de Cleofas. Chamou Tiago filho de Alfeu, e Judas, irmão de Tiago. É o que está em São Lucas, capítulo 6, versículos 15 e 16. E ainda chamou Judas, irmão de Tiago, Lucas, capítulo 6, versículo 16. Quanto a José, São Mateus diz que é irmão de Tiago, entre os quais estava Maria, mãe de Tiago e de José. Em São Mateus se lê: estavam ali no Calvário a observar de longe Maria, a Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa Maria, mãe de Tiago e José, não é a esposa de São José, mas de Cleofas, conforme São João, capítulo 19, versículo 25. Era também irmã de Nossa Senhora, como se lê em São João, capítulo 19, versículo 25. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleofas, e Maria de Magdala. Simão, irmão dos três outros, Tiago, José e Judas, são verdadeiramente irmãos entre si, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Alfeu ou Cleofas é o pai deles. Portanto, fica muito claro aqui, nós vemos diversos exemplos aqui na própria Bíblia, na Sagrada Escritura, que Maria não teve outros filhos e que Jesus não teve outros irmãos ou irmãs. Como falamos, as línguas hebraica e aramaica não possuem a tradução para primo ou prima, por isso chamam irmãos ou irmãs. Da mesma forma, olha um outro exemplo aqui
que fica bem claro também isso, né? Quando a gente fica muito claro que se Nossa Senhora tivesse outros filhos, ela não teria ficado aos cuidados de São João Evangelista, quando Jesus disse ali na cruz: mãe, mulher, né? Mulher do Gênesis, que pisa na cabeça da serpente, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, né? Entregando Nossa Senhora para a mãe de João Evangelista, João Evangelista também representando cada um de nós ali na cruz, Nossa Senhora tornando-se a nossa mãe. Portanto, se ela tivesse outros filhos, ela não teria ficado aos cuidados de São João Evangelista, que não era da família, mas Nossa Senhora teria ficado com seu filho mais velho, o irmão de Jesus, segundo até tinha uma lei disso, segundo ordenava a lei de Moisés. Está aí, então, né, ficou muito clara aqui a explicação. Caso você não tenha entendido, assista novamente este vídeo, pesquise mais na internet também. Então fica muito claro que Nossa Senhora não teve outros filhos e que Jesus não teve irmãos ou irmãs. E aí, você gostou deste vídeo? Este conteúdo te agradou? Te fez bem? Te fez se aproximar ainda mais de Deus? Então deixe nos comentários aqui com uma palavra o que mais marcou a mensagem aí no seu coração. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o joinha, deixe um like aqui no vídeo. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe!